Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com alegria que nós iniciamos a nossa aula bônus. Esta aula surgiu mediante muitas dificuldades dos nossos alunos ao ministrar na sua classe, aí na sua sala de aula, na sua escola bíblica. Queridos, a aula que trata hoje sobre o espírito humano é uma aula de convicção teológica bíblica. Não é uma aula para polemizar, trazer polêmica. Aqueles que querem polemizar, dizer que estão certos, mostrando textos e textos, não é esse o nosso assunto. Nós vamos estar convictos daquilo que a Bíblia está nos ensinando, sem mesmo colocar em conflito a convicção dos nossos irmãos. Então, vamos lá? É muito fácil e simples quando a gente estuda o conteúdo. Lição bônus: o espírito humano. Começando com Gênesis 2, versículo 7. As duas partes, vinda uma de Deus, a primeira, e a segunda vindo da terra. A primeira, o sopro, que é chamado de espírito humano, veio para cá, certo? O sopro. Veio sobre o segundo elemento, terra, pó. Presta atenção, o segundo elemento, que veio ser o quê? O corpo. O pó veio ser o corpo. O sopro veio ser o espírito humano. Então, nós temos dois elementos já existentes. A terra já existia, o Espírito de Deus já existe, que soprou, esse sopro já existe. Esse espírito humano é uma parte do Espírito de Deus. Então, são duas, para melhor entender, duas matérias, sopro e terra. Espírito humano e corpo, que veio a ser, espírito humano e corpo, vindo do sopro e vindo da terra. São materiais já existentes. A terra já existia, o sopro já existia. Então, o homem passou a ter espírito mediante o sopro sobre o corpo, e ele veio ter o quê? Uma origem. Isto aqui não existia. Ele veio ser o quê? Uma alma. Esta alma passou a ser. Gênesis 2 e 7. E o homem foi feito alma vivente. Foi originária de dois elementos. Ok? Então, a criação de todos os seres humanos são assim. Embora seja ímpio, seja pecador, seja justo, todos foram feitos nesta origem aqui. Esta é a matriz principal. Ok? Então, vamos lá? Conforme Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7, presta atenção. Na morte, o que é que acontece? Os elementos voltam para onde foi tomado. E o espírito volte a Deus, quem o deu, e o corpo volte ao pó, como era. Então, eles voltam para suas origens. Eles voltam para suas origens. Então, o espírito, humano, ele vem para Deus. O pó, o corpo, ele volta para a terra. Sobrou a alma. Então, a alma, ela tem sua origem. Ela nunca deixará de existir. Mateus 10 e 28. Então, esta alma vai o quê? Continuar o seu destino. E o seu destino, nós vamos ver, Mateus 10 e 28, fala do ímpio. Nós vamos estudar daqui a pouco. Então, vamos lá? Então, a morte de todos os seres humanos. Isso aqui é a morte de todos os seres humanos, independente de ímpio e de justo. O espírito humano volta para Deus
e o corpo volta ao pó. E o corpo volta à terra, o pó da terra. Então, todos os seres humanos, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. O espírito humano volta para Deus e o corpo volta para a terra. Existem muitos textos que nós vamos provar isso aqui. Vamos provar isso aqui. Então, qual é a sabedoria disso aqui? Deus pôs a personalidade na alma. Deus colocou a personalidade aqui, ó. Deus é sábio, ó. Ele não coloca aqui, ó, no espírito humano. E Deus faz a personalidade e coloca na alma. Deus coloca a personalidade humana na alma. Não existe três personalidades. O corpo não é pessoa, o espírito humano não é pessoa. Só a alma tem personalidade. Ok? Nós vamos devagar. O que nós observamos é o quê? É que a revista, ela diz também que o homem é imortal. Veja lá na lição de número 2, dizendo que o homem é imortal, foi criado imortal. Irmãos, até hoje os homens morrem aqui, ó, no seu corpo. Então, dentro desta área aqui, eles são imortais. Melhor, dentro desta área aqui, ó, espírito e alma, eles são imortais. Mas dentro desta área aqui, eles são mortais. Até Jesus morreu. Por quê? Porque assumiu um corpo mortal. Todos os homens, desde Adão até hoje, estão morrendo, porque os homens são mortais. Então, a Bíblia mostra que os homens são mortais. Se a personalidade de Deus tivesse feita aqui na parte de cima, então os homens teriam personalidade iguais aos anjos, porque os anjos são espíritos e que têm personalidade, mas não têm corpo. Então, nossa personalidade não está no espírito humano, está na nossa alma. É diferente. Quando o espírito humano, na ocasião do seu regresso para Deus, é aqui que muitos não entendem. Eles ficam com medo de dizer, o espírito do ímpio não volta para Deus, porque eles têm medo de afirmar por ser ímpio. Mas por que todos os espíritos, na ocasião da morte, regressam a Deus? Porque não é uma pessoa. O espírito humano não é provido de personalidade. Por isso que ele volta para Deus. Então tem diferença aqui, ó, entre espírito e alma. São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. O problema é que espírito e alma pode ser chamado de espírito. Por quê? Porque a alma e o espírito humano, ele tem a mesma essência espiritual. Então, a mesma essência. Espírito e alma são da mesma essência, mas não é a mesma coisa. Espírito é espírito, não é alma. Alma não é espírito, é alma. Então, tem diferença no seu destino, biblicamente. A diferença entre os espíritos dos justos e do ímpio está onde? Hebreus 12, versículo 22 ao 24, onde diz que o espírito dos justos, leia, tem que ler. O espírito dos justos são o quê? Aperfeiçoados. O espírito dos justos são aperfeiçoados. Só que os dos ímpios não são. Por que os dos justos são aperfeiçoados? Porque eles creram em Deus, receberam o Espírito de Deus, foram nascidos de novo. Foi Jesus que disse, necessário nascer de novo. Isto acontece no espírito humano. Glória a Deus. Vamos chegar lá. Quem ganha, quem guarda o espírito humano na morte é Deus. O espírito humano dos ímpios, por que Deus fica guardando esse espírito dos ímpios? Porque esse espírito humano dos ímpios, ele vai servir de testemunho das obras quando na carne, lá no mundo, no corpo e na alma. Então eles viviam
alma e corpo, carne. Esta é a parte que os homens vivem sem Deus, a parte carnal. Então, como é que funciona o espírito humano? O espírito humano, vamos fazer um novo desenho? Ele funciona como um livro de registro de tudo que, desde o nascimento, na sua formação de um embrião, passando por um feto, indo até a fase adulta, até a morte, todas as informações registradas naquilo que ele faz, está registrado aqui no espírito humano. Então, o espírito humano é o seu livro da vida. Tudo que ele faz aqui, no corpo, na carne, é registrado aqui no livro da vida dele. Não é o livro da vida do cordeiro, é o livro da vida dele, pessoal, individual. Vamos chegar lá em Apocalipse. É uma aula muito extensa, irmão, só sobre o espírito humano. Eu não estudei tudo sobre o espírito humano de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse, só alguns versículos. É muito tempo para estudar só sobre o espírito humano. Mas vamos bem rapidinho para mostrar a convicção no assunto. Então, o espírito humano, ele funciona como um livro da própria pessoa. Ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito que está no homem. Paulo fala. Ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito que está no homem. Então, o registro do homem fica aqui. Presta atenção. Então, aquela pergunta que estão nos perguntando. O espírito se separa da alma quando morre? Porque a revista trata que espírito e alma, eles não se separam. Não é esta a questão da aula passada, de número 3? O espírito e a alma, a lição diz que espírito e alma não se separam quando morre. Não é assim que está. E nós estamos ensinando que o quê? Que eles se separam. Quer ver um texto clássico mostrando a separação do espírito e da alma na morte? Vamos lá? Vamos mostrar um texto clássico? Vamos lá. Ó, espírito, alma e corpo na morte. Muito claro. Jesus morre na cruz do Calvário. Presta atenção. Quando ele morre, ele disse o quê? Ó? Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o quê? O meu espírito. Então, o espírito de Cristo veio para onde? Para o Pai. Presta atenção. Depois, a alma de Cristo, estou falando da morte de Jesus. Ó, na morte de Jesus, a sua alma veio para onde? Ó? Para o Hades. Quer ver os textos? Vamos lá. O Espírito de Cristo volta para o Pai. Presta atenção. Lucas 23 e 46. A alma de Cristo foi para onde? Foi para o Hades. Onde é que está o texto? Ó? Atos, capítulo 2, versículo 27. A pergunta é, o Espírito e a alma se separam? Está aqui o texto. Se separando, ó. O Espírito volta ao Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito, e a alma vai para o Hades. Meu irmão, a Bíblia não se contradiz. Eclesiastes 12 e 7. O Espírito volte a Deus que o deu, e o corpo volte ao pó, como era. O que é que acontece? Esse corpo aqui, o de Jesus, ele veio para onde? Para a sepultura. Ele foi sepultado. Glória a Deus. Mas estamos falando só de espírito e alma. É a grande questão. Porque isso aqui nós conseguimos ver. Nós vemos que o corpo volta ao pó. Não tem como negar. Mas essa parte de espírito e alma, só pelos textos bíblicos. Só pela revelação de Hebreus 12, versículo 4. Capítulo 4, versículo 12. Então, o que é que diz lá? Diz que a espada, a palavra, ela separa espírito de alma. Não tem a palavra lá, divisão? Então não é a mesma coisa. Espírito volta a Deus, certo? E a alma segue o destino, ó, ou Hades,
ou céu, certo? Por que ele foi ao Hades? Por que a alma de Jesus foi ao Hades? Ela foi em vitória, porque a vitória de Cristo foi na cruz. Quando ele morre aqui, Jesus já foi vitorioso aqui. Quando ele desce aqui, no Hades, ele já foi vitorioso. Ele não permaneceria no Hades, porque ele não tinha pecado. Mas a questão não é essa. A questão se separa ou não separa. O Espírito de Jesus, Jesus disse, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Aí a Bíblia diz que ele foi em quê? Em alma. O Espírito estava com o Pai, mas a alma desceu aonde? Ao Hades. O corpo estava na sepultura, 3 dias. Não precisa polemizar, irmãos. Se ninguém crê, não, eu não creio, eles não se separam, deixa ele pensar do jeito que ele pensa. Não precisa perder a paciência, porque quando você discute com alguém que sabe menos que você acaba perdendo a paciência. Então, Deus nos guarde e nos ajude a ter paciência. Glória a Deus. Então, vamos lá? O espírito humano, Jesus disse, está pronto. Glória a Deus. Todo comando de Deus parte do espírito humano. Presta atenção. Irmão, aula abençoada é essa aqui, viu? Todo comando do homem parte do espírito humano. Isto quando ele tem Deus, o novo nascimento, o Espírito Santo no espírito humano. Quando ele tem Deus. O ímpio não tem. Então esse comando aqui, está morto. O que é que acontece, Devia ser assim, O corpo é comandado pela alma, a alma é comandada pelo espírito humano. Só que esse comando aqui está sem no ímpio. Por quê? Porque Deus não está no espírito do ímpio. Deus está fora. Como ele está fora, então não tem comando. Só tem comando entre alma e corpo. Mas o crente nascido de Deus funciona perfeitamente. O corpo obedece à alma, a alma obedece ao Espírito, porque tem o Espírito Santo. Amém? Que aula abençoada. Presta atenção, esta aula eu nunca dei. É a primeira vez, desde ontem venho estudando sobre esse espírito humano e estou colocando aqui de bandeja para você saborear. Então, vamos lá. O espírito humano em si mesmo, não tem personalidade. A menos que ele crê em Cristo, aí a personalidade que vem para o espírito humano é a personalidade do Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Porque esse espírito humano passa a ter o Espírito Santo, que é chamado de natureza divina. Glória a Deus. Então, a natureza divina passa a estar no crente. É um crente espiritual. Glória a Deus. Que bom estudar. O espírito humano, ele só tem personalidade quando o Espírito Santo, que é a própria pessoa de Deus, vem sobre nós. Por isso, nós nascemos de novo. Porque o Espírito de Deus entra em nós. A natureza divina, que está no Espírito Santo, agora está no espírito humano, que agora passa a ter a vontade de Deus, a mente de Cristo e o sentimento de Cristo. Glória a Deus. Sentimento, intelecto e vontade do Espírito de Deus sobre o nosso intelecto, o nosso sentimento e a nossa vontade. Glória a Deus, para dar lugar a este homem espiritual que está na parte de cima. Então, precisamos da intervenção do Espírito de Deus aqui para ser o quê? Salvo. É aqui, nesse lugarzinho que nós chamamos de quê? De lugar santíssimo. Lembra do tabernáculo de Moisés? O átrio, lugar santo e o lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote. Então o espírito humano é de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus é o sumo sacerdote. Somente Deus pode entrar no espírito humano. O diabo não chega lá. É de propriedade de Deus, irmãos. Quando eu falei que um avião, quando ele está com problema e cai, a caixa preta é de propriedade do dono do avião. Então é o espírito humano, a caixa preta. É de propriedade de Deus.
marca todas as informações do voo deste mundo que nós estamos passando. Assim como um avião, assim é o corpo. Assim como é a caixa preta, assim é o espírito humano. Deus recolhe porque é de propriedade dele. Tem textos fortes que vai provar isso. Olha, irmãos, nós estamos só nessa folha aqui. Agora vamos para cá e depois vamos para cá. Não sei se vai dar tempo. Glória a Deus. Vamos lá, né? Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15. Lá vem os textos. Fortíssimo. Leia na sua Bíblia. Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem, presta atenção, contra o homem. Por quê? Porque o homem é ímpio. Contra aquele homem ímpio, pecador. E recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego. Quer um texto mais claro de que este? Que Deus recolhe para si o espírito do ímpio? Vou deixar aqui bem claro. Ó, com letras garrafais. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 14 e versículo 15. Não precisa enfergar na cara de ninguém, não. Nós não estamos aqui para combater heresia, as poeiras que estão no cérebro de muitos. Nós estamos aqui para entender com humildade a palavra de Deus. E o que é isto? É convicção, fé. É só isso que nós temos que ter. Quem não quer aprender, deixa para lá, irmãos. Vem aprender, venha ser cheio da palavra. Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15. Se Deus colocasse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, tem espírito e tem fôlego. Sabe por que Deus colocou fôlego lá e espírito? Para ninguém dizer, o espírito lá é o fôlego. Aí Deus coloca logo os dois. Ele tanto coloca o espírito como coloca o fôlego. Porque espírito e fôlego não é a mesma coisa. Ele coloca o espírito humano e a respiração. Para ninguém ficar confundido. Porque muitos vão dizer, é o fôlego, é a respiração que todos voltam para Deus. E está aqui a diferença entre fôlego e espírito. A Bíblia é maravilhosa no seu conteúdo. Eclesiastes, nós já estamos nos textos. Capítulo 3, versículo 21. Eclesiastes 3 e 21. O espírito humano, diz aí, leia aí, volta para onde? Para Deus. A Bíblia diz que o espírito do ser humano vai para onde? Para o alto. Onde é que Deus habita? Ele habita no alto da montanha. O espírito de todo ser humano, justo e ímpio, volta para o alto. A diferença entre o espírito do justo e o espírito do ímpio, já disse, está lá em Hebreus 12, 22 a 24. É o aperfeiçoamento. Leia lá. Chegaste à cidade de Sião, aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Então, tudo isso pelo novo nascimento. O que é que acontece é que o livro da vida do Cordeiro, eles registra esse livro que é singular, registra todos os novos nascimentos dos crentes em Cristo Jesus. Quando alguém nos ganha para Cristo, Deus coloca o nosso nome lá, porque é uma geração espiritual. É fulano gerou fulano, a mesma coisa, irmãos, está no livro da vida. Aquela parte que a gente lê na Bíblia, Abraão gerou Jacó, Jacó gerou... Então, tudo isso no livro da vida, espiritualmente, os nossos pais estão registrados lá, que nos geraram pelo Espírito de Deus, pela palavra pregada. Então, Apocalipse 22... 20, verso 12. Vi os mortos. Que morto é esse? As almas dos ímpios. Aqui não tem nenhum justo. Vi os mortos, as almas dos ímpios. E diz, os livros foram abertos. Todos os livros foram abertos. Isto é tipologia, lá no livro de Apocalipse. Que livro é esse?
São informações que estão registradas no livro pelaquilo que foi feito no corpo, lá na terra, enquanto ele estava em vida. Todas essas informações dos ímpios são registradas no seu livro individual, que é o seu espírito humano. Veja o texto e confira. Salmo 119, versículo 16. Os olhos de Deus nos viram como embrião e depois como feto, antes de existir, porque foi um projeto. Então, a substância ainda informe no texto é o corpo, verso 16. Mas no teu livro, o espírito humano. Por que é o espírito humano? Porque livro aqui é um tipo do espírito humano. É onde estão registradas todas as nossas coisas. Só pertence a Deus. Glória a Deus. É uma bênção. Deus não criou o espírito humano com personalidade. Por quê? Porque já existia uma personalidade na alma. Deus não pode fazer conflito, duas pessoas numa só. Deus só cria uma personalidade e coloca na alma o sentimento, a vontade e o intelecto. Então, na morte do ímpio, a alma volta melhor. Na morte do ímpio, a alma dele não volta para Deus. A alma, somente o espírito. Por quê? Porque o espírito de toda a carne está escrito que pertence a Deus. Mas a alma não. Presta atenção, a alma é a pessoa. O espírito não tem personalidade. Então, o espírito é livre para receber na terra, em vida, mesmo no ímpio, se ele crê em Cristo, a atuação do Espírito Santo. Então, é o lugar de Deus, chamado lugar santíssimo, que só Deus pode ir até lá. Então, Deus, ele entra no nosso espírito humano pelo haja luz, pelo novo nascimento. Haja luz, novo nascimento. Como nascer de novo? Pelo haja luz. Cristo, verbo, a luz de todos os homens, o novo nascimento. Então, o espírito humano é o quartel general que vem toda a orientação de Deus para a nossa alma. Glória a Deus. Que coisa bênção, né? Esse estudo. O espírito humano é de natureza espiritual. Glória a Deus, mas não é a alma. Assim como a alma também não é o espírito humano. Por que se discute tanto? Espírito e alma não se separam, é uma só. Porque é da mesma essência. É espiritual. Então, se colocar tudo no liquidificador e colocar lá para tirar o DNA, tudo vem de Deus. Alma e espírito, tudo vem de Deus. Por isso, esta confusão doutrinária em questão de dividir ou não dividir. Por isso, se confunde alma com espírito. Por exemplo, 2/3 parte, ó. Ó, 2/3 parte, ó. Eu estou falando 2/3 parte. Porque a outra terça parte é aqui, ó, o corpo. Espírito e alma, 2/3 parte. O corpo, 1/3 parte. Então, totalmente, 100%. Ok? Então, as 2/3 parte, nós podemos chamar, ó, podemos, entre aspas, de espírito, por causa da essência. Mas só que um não é a outra. Tem a mesma essência espiritual. Por isso que há a confusão. Mas Eclesiastes 12, versículo 7, tanto o espírito do justo quanto dos ímpios regressa a Deus. Mas a alma do ímpio não regressa quando ele morre fisicamente. Então, como resolver isso? É só você dizer o seguinte. Como é que eu resolvo? Onde está a personalidade? Está na alma. Não está no espírito humano. Ó. Por isso que o espírito humano pode voltar para Deus. Porque não está a personalidade. A personalidade está aqui, ó, na alma. Quando a gente lê Mateus 10 e 28, não aparece o espírito humano. Lá no trono branco, também você não encontra na ressurreição o espírito humano nos ímpios. Aqui, ó, na ressurreição dos ímpios, você não encontra o espírito humano. Só tem a alma mais corpo. Porque o espírito voltou para Deus. A Bíblia não se contradiz. Pois é. Então, Deus guarda o espírito de todos lá, como se fosse um livro de registro
no seu banco de dados, no caso dos ímpios, para usar no trono branco no dia do juízo. Pois é no espírito humano que está o registro de toda a vida, desde o nascimento até a sua morte. Veja o texto de Mateus 10 e 28. O texto mostra que na ressurreição dos ímpios, a alma e o corpo voltarão a se unir. Após o julgamento do trono branco, Apocalipse 20, versículo 11 a 14, não está ali mais o espírito humano. Veja o texto, Jó 34, verso 14 a 15. Deus tomou para si o espírito humano. Provérbios, outro texto forte, irmãos. Provérbios, anote tudo isso aqui. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que registra todas as partes mais íntimas do seu coração. O espírito do homem, está escrito, registra. Meu irmão, nós estamos ensinando Bíblia. Nós estamos ensinando Provérbios, Bíblia, Provérbios 20 e 27. É o espírito do homem que registra todas as partes mais íntimas do coração. Eu não posso falar nada do que não tem. Eu tenho que falar tudo que tem. Tudo que eu vejo que está registrado no livro da vida do Cordeiro, no livro escrito por Deus. O espírito humano é de propriedade de Deus. Foi Deus quem colocou no homem para que seja o livro de registro da sua vida pessoal, para comunicação com Deus em vida, aqui nesta vida, para ligar o homem com Deus. É o elo, a alma. Para chegar a Deus, precisa do espírito humano. O espírito humano vem de Deus. Desde o embrião, desde quando ele é formado na terra, no ventre de sua mãe. A alma, todas elas têm sua origem. Elas têm sua origem na formação humana. Segundo o espírito de vida, é dado no primeiro dia de nascimento, no primeiro dia do embrião, quando ele é fecundado pelo espermatozoide mais o óvulo. E assim, o homem vem a ser um templo homem, onde o seu lugar santíssimo, só quem pode ir é Deus. Nos justos, o espírito humano, que resiste às coisas ruins, o sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado. Então, Romanos 8 e 1, registra que não há culpa mais. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus em Cristo vos abençoe e que esta palavra sirva para a tua vida eternamente. Amém. Deus abençoe.